Boa tarde a todos e a todas. Então, damos início agora a mais uma sessão do ciclo Ressonâncias entre cruzamentos filosófico-literários entre antigos e modernos. E nessa tarde, a nossa sessão será aberta pela professora Inara Zanuzzi. A professora Inara obteve doutorado e mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de sanduíche durante o doutorado na Universidade de Ca' Foscari, em Veneza. Durante 2019, realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de Wisconsin-Madison e em 2020 esteve ligada remotamente à Northwestern University. Atualmente é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua área de especialização é a filosofia antiga, principalmente nos seguintes temas: Aristóteles, estoicismo antigo e ética antiga. Seu projeto de pesquisa mais recente e em desenvolvimento intitula-se O Dever na Ética das Virtudes Antigas. Coordena o subprojeto de Física e Filosofia do Programa de Iniciação à Docência, da CAPES, e tem bastante interesse nas questões relacionadas ao ensino de filosofia. No ano de 2018, organizou com alguns colegas, sendo eles Ana Rieger, Priscila Spinelli, Gisele Seco e Felipe Gonçalves, o evento intitulado Vozes Femininas na Filosofia, que deu origem ao interesse na pesquisa das filosofias, das mulheres na filosofia. Bom, o título da fala da professora Inara será Amor, Amizade e Justiça, Contribuições Antigas, Sensibilidades Contemporâneas. Professora Inara, nós agradecemos muito, imensamente, a sua presença, vai ser um grande prazer ouvi-la. A palavra é sua. Obrigada, Nailane. Obrigada pelo convite, a você, Cassiana e Hugo. E tem sido ótimo, né? Esses dias que a gente está discutindo, na verdade, ontem e hoje. Eu vou aproveitar a ocasião para comentar, né, o falecimento da professora e filósofa Bell Hooks, que aconteceu no dia de ontem, que foi uma perda muito, muito grande, muito importante. Acho que para muitas pessoas, mas para mim que estou envolvida também com o ensino de filosofia e com questões de ensino e feminismo e tal. Então, acho que é importante mencionar esse acontecimento no dia de ontem. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar o meu material aqui com vocês. Eu preciso dizer que esse material é ainda muito recente, né? A escrita dele, não tanto o amadurecimento das questões, as questões elas estão me acompanhando, elas fazem parte de um projeto mais grande, maior, que a Ana até mencionou, né? Que é meu projeto de pesquisa no dever, nas éticas antigas. Mas esse texto mesmo, ele é um texto muito recente, que eu comecei a preparar e amadurecer para apresentar para vocês. Então, eu não sei o que vocês vão achar, daqui a pouco vai ter umas palavras faltantes, então ele ainda tem assim, um texto para melhorar assim, no seu acabamento, infelizmente. Mas eu gostaria de apresentar a vocês dessa forma, né, como para vocês poderem ler à medida que a gente avança. Então. Eu também vou apresentar para vocês, sobretudo, um texto de Aristóteles, que são passagens do livro sobre a amizade, no livro 8, da Ética Nicomaqueia. Essas traduções são minhas, e elas também são super traduções, assim, sem que eu tivesse tido muito tempo de prepará-las para apresentar para vocês, então também queria me desculpar porque elas não estão, assim, totalmente acabadas, tá? E esse texto, como eu disse, é um texto que ele, né, ele é assim para ser lido, né? Não é para ser produzido, para ser é quase uma transcrição do meu pensamento. Então, vamos lá. O meu projeto de pesquisa tem sido investigar se há uma noção de dever em Aristóteles. Essa noção que eu pretendi encontrar ali é uma noção de dever associada à noção de responsabilidade. Então, é uma noção específica de dever que eu gostaria de atribuir a Aristóteles.
Eu passei a explorar essa noção de responsabilidade a partir de uma proposta de uma corrente recente do pensamento ético, a ética do cuidado. Nesse encontro, que pretende fazer conexões do pensamento antigo e contemporâneo, eu resolvi tentar explicitar essa influência da minha leitura de Aristóteles do pensamento contemporâneo. Meu propósito seria testar essa influência em uma via dupla. Eu não quero fazer apenas uma exegese de Aristóteles a partir da chave de leitura da ética do cuidado, mas observar criticamente as diferenças entre essas posições. Quando digo criticamente, eu penso sobretudo em criticar Aristóteles, já que as minhas simpatias filosóficas se alinham com a ética do cuidado. Fazendo isso em todo caso, eu penso que seria fazer isso, eu acho, mais honesto com Aristóteles. Ao invés de pretender alinhá-lo às minhas simpatias filosóficas, eu vou buscar observar o quanto ele se desalinha delas. Então, sobre a ética do cuidado. Essa corrente nasce de uma pesquisa sobre psicologia do desenvolvimento moral. Segundo essa pesquisa, apresentada por Carol Gilligan no livro In a Different Voice, que foi traduzido recentemente pela Vozes, segundo essa pesquisa da Carol Gilligan, pesquisas tais como a de Kohlberg, Freud e Piaget associam o desenvolvimento moral à psicologia masculina e, como consequência, entendem que há algo errado com a psicologia feminina. De acordo com Kohlberg, por exemplo, as mulheres não chegam aos estágios de desenvolvimento mais elevado, estágios que sua própria pesquisa estabelece. Para Gilligan, tais pesquisas supõem certa perspectiva moral como a correta e fracassam em reconhecer a perspectiva moral expressa nos depoimentos femininos como tão amadurecida quanto a dos homens. Abaixo eu apresento um exemplo das diferentes perspectivas morais, sendo que o rapaz seria muito bem pontuado na tabela Kohlberg e a moça teria uma pontuação que a levaria, no máximo, a um estágio intermediário de desenvolvimento moral. Essa pesquisa, a Carol Gilligan, ela mesma vai fazer, ela estudou com o Kohlberg, pesquisou junto com ele, e depois ela refaz a pesquisa com mulheres. Tá? E no livro dela, a gente encontra as informações mais precisas sobre a pesquisa. Tá? Então, para mim, na verdade, interessava mais apresentar vocês em linhas meias gerais, então eu não estou sendo assim, muito precisa com relação ao método que ela usou das entrevistas e como é que ela analisa as entrevistas. Então. Mas, basicamente, são entrevistas. Tá? E, a partir das entrevistas, eles vão categorizando as pessoas. Bom, então aqui a gente tem, e na verdade também não me interessa muito essa ideia, num primeiro momento, não me interessa muito o estudo psicológico, embora ele seja muito interessante. Eu recomendo muito esse livro da Carol Gilligan. Inclusive, uma das coisas mais interessantes que ela faz é fazer essa entrevista a respeito com mulheres que tomaram a decisão de fazer aborto. Então, é muito interessante porque a gente pode olhar as justificações apresentadas por pessoas que, de fato, tiveram que tomar essa decisão, assim, né? Que é mais interessante, eu acho, que é interessante para a gente pensar um pouco sobre essas decisões tomadas, de fato, quando elas precisam ser tomadas. Como é que elas acontecem, o que se leva em consideração. Em todo caso, basicamente, então, a coisa se divide nessas duas perspectivas e eu apresento então, agora a masculina, digamos assim, tá? E a feminina. Então, o rapaz foi perguntado provavelmente alguma coisa sobre qual era a perspectiva moral, ou qual era a regra moral que ele aplicaria, o que era a moralidade para ele e tal. E daí ele responde o seguinte: ele é um rapaz, ele tem 21 anos. E essa entrevista foi, de fato, aplicada por Kohlberg. Ninguém no mundo sabe a resposta. Eu penso que é reconhecer o direito do indivíduo, o direito de outros indivíduos, os direitos de outros indivíduos. Não interferir com esses direitos. Agir tão justamente quanto você gostaria que te tratassem. Eu penso que é basicamente preservar o direito do ser humano à existência. Eu acho que isso é o mais importante. Em segundo lugar, o direito do ser humano de fazer o que ele quer, novamente, sem interferir com o direito de outras pessoas. E aqui está a resposta de uma menina de 25 anos, distante de direito. Não precisamente na mesma entrevista, tá? Mas que ela opõe para a gente tomar como base o que está em questão.
A pergunta foi: há realmente alguma solução correta para problemas morais ou a opinião de todos é igualmente correta? Não, eu não penso que a opinião de todos é igualmente correta. Eu penso que em algumas situações pode haver opiniões igualmente válidas e alguém pode tomar conscienciosamente diversos cursos de ação. Porém, há outras situações em que eu penso existem respostas corretas e incorretas, que é como se inerisse na natureza da existência de todos os indivíduos que precisam viver um com o outro para viver. Precisamos depender um do outro. E eu espero que não seja só uma necessidade física, mas uma necessidade de realização em nós mesmos. Que a vida de uma pessoa seja enriquecida pela cooperação com outras e pelo esforço para viver em harmonia com todo mundo. E, no fim, há certo e errado. Há coisas que promovem o fim e que se afastam dele. E, desse modo, é possível escolher, em certos casos, entre cursos diferentes de ação, que, obviamente, promovem ou prejudicam aquele fim. Embora a pesquisa de Gilligan contra Kohlberg seja uma pesquisa de psicologia moral, a ética do cuidado pode ser discutida não numa perspectiva descritiva, mas normativa. Por isso, os achados de Gilligan não vão ser objeto de discussão aqui, nem a legitimidade da sua pesquisa em falar de uma psicologia masculina e uma feminina. O que eu pretendo é investigar essas duas perspectivas morais contrapostas ali, tanto em si mesmas quanto em Aristóteles. Então, eis um breve resumo, tal como aparece nas análises de Gilligan, de ambas as perspectivas, que eu vou chamar de uma de ética de responsabilidade, ou ética do cuidado, por oposição a uma ética da imparcialidade. Então, nessa concepção, que é a tribo das mulheres, na pesquisa da Gilligan, que a gente poderia dizer que é da ética dos cuidados ou da responsabilidade, o problema moral surge de responsabilidades conflitantes, antes do que de direitos que competem e requerem solução para seu modo de resolução, que é contextual antes do que formal e abstrato. Na nota, bom, eu não vou apresentar a nota para não ficar muito demorado, mas o que a gente pode observar é isso, que quando há um problema de tomar decisão, uma das perspectivas, ela entende que é um conflito entre responsabilidades, eu tenho mais de uma responsabilidade, eu preciso responder a elas. A outra perspectiva, ela pensa que há um conflito de direitos, né? Tem ou um direito à vida versus direito à propriedade, ou essa pessoa tem direito, aquela outra pessoa tem direito, eu não consigo satisfazer ambos. Tá? Então, uma é um conflito de responsabilidade, por exemplo, eu tenho responsabilidade com meu pai, eu tenho responsabilidade com meu filho, ou eu tenho responsabilidade com minha família ou com a minha cidade. Tá? Então, tem um conflito de responsabilidade, de um lado, por oposição a um conflito de direitos. Mas também é uma diferente forma de responder a esses conflitos. Então, a ética das responsabilidades, ela é mais contextual, enquanto que a dos direitos, ela é mais formal e abstrata, no sentido que existem regras que você é capaz de oferecer para solucionar os conflitos. Por exemplo, uma regra do tipo kantiana, por exemplo, ou uma regra utilitarista, né? São típicas éticas da imparcialidade. Tá? Ao passo que a ética dos cuidados, e essa é uma coisa, por isso que ela parece assim que não tem uma resposta pronta para o que vale mais, digamos assim, ou para um algoritmo de solução de problemas, assim. Ela é muito contextualizada. Eu acho que é meio evidente, assim, para quem conhece um pouco da ética dos antigos, da ética aristotélica, que a ética aristotélica vai muito mais na direção da ética dos cuidados do que de uma ética do tipo, né, utilitarista ou kantiana. Tá, então eu vou elaborar um pouco essa perspectiva. Essa diferença nas perspectivas, tá? Então, a origem da ética da responsabilidade decorre de um sentimento de cuidado. Esse sentimento de cuidado é irredutível a qualquer reconhecimento de uma regra impondo igualdades. Por oposição a esse fundamento, a essa origem da noção de responsabilidade em questão, o reconhecimento de direitos, né, decorre do reconhecimento de uma igualdade fundamental entre dois partidos e do reconhecimento que o tratamento desigual desses dois partidos, fundamentalmente iguais, viola a racionalidade e a justificabilidade da ação. A igualdade dos partidos requer tratamento imparcial. Podemos dizer, portanto, que o que funda a noção de responsabilidade, que dá origem a deveres, é um sentimento de cuidado. Já o que funda a noção de direito, que dá origem a deveres, é um reconhecimento racional. Tá? Então, a gente tem duas noções.
cuidado, né? E esse hoje é a noção de responsabilidade. Do outro lado, você tem uma noção de igualdade, e aí da hoje a noção de direito e de... Né? Bom, minha hipótese aqui é que essas noções são irredutíveis uma à outra. Mas se houver uma delas que seja mais fundamental para a sobrevivência e o florescimento dos seres humanos, a minha hipótese, em todo caso, é que a ética do cuidado ela é mais fundamental do que a noção racional. A noção racional é requerida para o bom funcionamento de uma sociedade complexa e burocratizada, em que muitas das nossas atividades não conseguem ser resolvidas por relações pessoais. A lei é necessária para regular nossas atividades, e a lei tem que ser imparcial. A segunda perspectiva é o fundamento moral de uma justiça legal e imparcial. Ela é insuficiente, entanto, para regular nossa vida privada, nossas relações pessoais. A noção de cuidado, ao contrário, é necessária para regular também nossa vida pública, eu diria. E a menos que a noção imparcial leve a noção de cuidado em consideração, o florescimento humano jamais poderia ser inteiramente alcançado. Então, a ideia é que, eu não sei se a gente poderia prescindir de uma, eu não diria tanto, tá? Que a gente poderia prescindir da noção de uma ética imparcial, tá? Mas me parece que, definitivamente, a gente não conseguiria florescer sem uma ética do cuidado, só com uma ética da imparcialidade. Sobretudo porque ela não dá conta das nossas relações pessoais. A noção de direito, quero defender, é uma noção de justiça baseada na igualdade de tratamento, iguais têm que ser tratados de modo igual. A concepção de um direito concede dignidade a quem tem o direito, é a dignidade de tratamento igual. Tratar o outro como desigual é humilhá-lo, diminuí-lo, inferiorizá-lo. Assim, é possível pensar que alguém que cuida também tem interesse em tratar o outro como igual. Não necessariamente alguém que reconhece a igualdade, a dignidade do outro, porque essa é igual, o faz porque tem algum cuidado. Então, de alguma forma, parece que a ética do cuidado pode, né, levar a uma ética da imparcialidade, o oposto já não é tão evidente. Em 2007, esse professor Kurzweil, que eu não lembro o primeiro nome dele, já defendeu que Aristóteles dá mostras em sua ética de aderir a uma ética do cuidado. Ele elenca 10 teses de uma versão moderada da ética do cuidado que Aristóteles satisfaz ao mesmo tempo em que se distancia do que ele chama de mainstream understanding. O lugar clássico para encontrar a ética do cuidado ou ética a partir das responsabilidades pessoais é no seu tratamento da amizade. Eu acho importante esclarecer que não penso que tal posição seja exclusiva de Aristóteles. Eu acho que ela é uma posição da ética antiga. De fato, penso que uma pesquisa de psicologia moral, tal como a que Gilligan leva a cabo com as mulheres, foi capaz de encontrar nelas essa perspectiva mais do que nos rapazes, justamente porque as mulheres foram excluídas da vida pública. E a nossa vida pública, né, após o iluminismo, ela se tornou muito dominada por essa visão imparcialista, assim, né, Vou pular um pouco isso aqui, mas aqui eu digo assim, né, que eu não acredito que a perspectiva monobética do cuidado seja uma perspectiva feminina, em algum sentido essencialista, mas ela pode muito bem caracterizar a psicologia das mulheres na sociedade mais do que a dos homens, pelo desenvolvimento histórico dos hábitos morais. Ele que fez com que as mulheres fossem mais capazes, nesse momento, inclusive, de apresentar, né, uma ética do cuidado, porque ela foi apresentada inicialmente por mulheres, inclusive professoras mais ligadas à educação do que à filosofia, psicologia, educação, né, do que à filosofia. Então, se Aristóteles tem uma explicação ética em termos de responsabilidades, ele também tem, me parece, uma explicação em termos de regras imparciais no seu tratamento da virtude da justiça. Assim, o pensamento ético, em termos de regras, não é o único reconhecido por Aristóteles, mas tampouco ele é excluído. Tá? Ele pertence a uma das virtudes. Eu não vou conseguir falar sobre ética, sobre a virtude da justiça. Na verdade, não sei se eu vou conseguir falar sobre boa parte do que eu pensei em falar. Eu acho que eu vou, então, pular essa parte aqui, número 6. Eu faria uma explicação sobre quais são esses estágios de desenvolvimento moral, segundo o Kohlberg. A gente pode, talvez, voltar em algum momento, que eles são repensados pela Gilligan. Eu acho a noção de desenvolvimento moral muito interessante. Seja porque, por exemplo, ela aparece também, né, nos históricos, por exemplo, na filosofia antiga, né? E então é interessante pensar o que significa
como é que passos são esses para o desenvolvimento moral. Mas eu vou pular essa parte para a gente poder, para me dedicar à questão mais de Aristóteles mesmo e da amizade. Então, lá. Para explorar essa perspectiva do cuidado na ética antiga, eu vou analisar um tipo de amizade que Aristóteles expõe na Ética Nicomaqueia, a saber, a amizade por superioridade ou amizade entre desiguais. Esse tipo de amizade, ele é o caso clássico dele são as relações familiares. Então, primeiramente, eu vou pular também essa parte, eu acho, mas é só para dizer assim que a gente tem uma dificuldade para traduzir filia, que é a palavra mais geralmente traduzida por amizade. A gente poderia, e é por isso que também tinha amor no meu título, quer dizer, amor poderia ser uma tradução de filia. Tem uma palavra que Aristóteles associa com a amizade, que é a phílisis, que é o sentimento, e talvez a melhor tradução para phílisis pudesse ser amor, né? Porque a phílisis é uma afeição. Tá? Então, talvez a gente pudesse traduzir a phílisis por amor, e aí, então pensar que a phílisis, né, o sentimento, né, ou philesis, o sentimento é um sentimento como o amor, ao passo que a filia, né, ele não pensa a filia como um sentimento, ele pensa a filia como uma disposição de caráter, porque ela é obtida ao longo do tempo. Então, a gente poderia pensar que o sentimento é o de amor e a disposição é a amizade, mas, enfim, isso também, eu não tenho nenhuma posição muito claramente sobre isso, assim. Só para mencionar que também as nossas palavras de amor e amizade, elas nem sempre elas são muito precisas para traduzir, que em Aristóteles tem quer dizer, abarca diferentemente do que as nossas palavras abarcam, né? Abarcam relações que nem sempre as nossas palavras abarcam. Mas vamos lá. Ele começa a analisar a variedade da amizade que nos interessa na Ética Nicomaqueia 8, no livro 8, capítulo 7. Até esse ponto, ele veio analisando a amizade entre iguais, que é a amizade mais importante para ele, entre iguais. Né? Agora ele vai passar a analisar desiguais, mas primeiro ele analisou entre iguais. Então, a gente precisa primeiro conhecer o que é a entre iguais, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o que é a entre iguais, para a gente compreender o que é entre desiguais. Então, entre iguais. Para algo ser uma amizade, segundo ele, é preciso que as pessoas envolvidas queiram o bem uma da outra e que elas saibam que a outra quer o seu bem. Tem que ter uma reciprocidade. Tá? Então, ambas têm que querer o bem uma da outra e elas têm que saber que uma quer o bem da outra. A amizade é, por isso, uma afeição ou um amor recíproco, em que as pessoas buscam fazer o bem uma para a outra. A palavra afeição é importante, né? Ela indica que a amizade envolve uma emoção, a phílisis. Ele também dirá que ela envolve uma escolha deliberada, toda amizade é fruto de um hábito e é, portanto, uma disposição resultante de uma experiência e aprendizado moral naquele relacionamento. É interessante pensar, portanto, que a amizade é um vínculo entre disposições de caráter. As amizades podem se diferenciar no bem que está sendo trocado. Então, na medida em que é possível amar alguém, seja porque essa pessoa é boa, e essa é a amizade por bondade ou por caráter, seja porque essa pessoa é prazerosa, essa é a amizade por prazer, seja porque ela é útil, é a amizade por utilidade. No lugar destes casos, os amigos irão querer o bem um do outro, mas dentro daquele contexto de bens que está sendo permutado entre eles. Então, no caso da amizade por bondade ou caráter, as pessoas amigas querem, sobretudo, o convívio uma da outra, já que uma ama a outra pela pessoa que ela é, pelo seu caráter. Esse é o tipo mais perfeito de amizade, porque, ademais de ser uma ligação forte e duradoura entre as duas amigas, ele é também prazerosa e é útil. Os tipos não perfeitos de amizade visam algo diverso da própria amizade, como o fim, o prazer e a utilidade. Mas esse fim só é alcançado através dessa associação que envolve compartilhar daquele bem com o seu associado. Tá? Então, elas são amizades, mas elas são amizades que têm um fim para além da própria amizade. Tá? Enquanto que a amizade por bondade, ela é uma amizade em que a amizade é o próprio fim, que você visa é o convívio com o seu amigo. Bom,
Tendo estabelecido essa compreensão do que seria o tipo mais perfeito de amizade, Aristóteles passa a analisar a amizade entre desiguais. Esse tipo de amizade é central, já que a palavra filia era usada primariamente nestes casos, nos casos dos laços familiares. Ora, nestes laços, as pessoas não buscam uma reciprocidade perfeita dos bens que desejam umas para as outras, porque as pessoas envolvidas na relação têm necessidades diferentes para estar naquela relação. Então, eu cito. Há outra forma de amizade, segundo a superioridade, como no caso da relação de pai ao filho, em geral do mais velho ao mais novo, do homem à mulher e de todo o comandante em relação ao comandado. Elas também se diferenciam umas das outras, pois não é a mesma a dos pais aos filhos e do comandante ao comandado. Nem é a mesma do pai ao filho e do filho ao pai, nem do homem à mulher e da mulher ao homem. Então, não é o mesmo tipo de amizade. Então, é uma afeição, se quer o bem do outro, mas provavelmente o bem que se quer é diferente em cada caso. Então, é como se você tivesse amizades diferentes, né? De parte a parte, ou uma afeição diferente de parte a parte. Com efeito, são diversas as virtudes de cada um destes e a sua função, e é diferente também aquilo em razão do que amam. Portanto, também são diferentes as afeições e as amizades. Não ocorrem e nem se deve buscar as mesmas coisas da parte de cada um dos amigos. Quando quer que os filhos deem aos pais o que deve ser dado, e os pais o que deve ser dado aos filhos, a amizade deles será durável e justa. Em todas as amizades que são de acordo com uma superioridade, é preciso que se produza também uma proporcionalidade na afeição, a saber, que o melhor e o mais útil, e igualmente cada um, né, aquilo que quer que ele seja melhor, né, seja mais amado do que ama. Então, é preciso que o melhor seja mais amado do que ele ama. E assim você restabelece uma proporcionalidade dos bens trocados. Com efeito, quando quer que a amizade se produza em acordo com o valor, um certo modo de igualdade é gerada, e isso se julga ser próprio da amizade. Bom, agora eu analiso, né? Creio que não se deve pensar que as amizades entre desiguais, não se deve pensar as amizades entre desiguais como variações de amizade por bondade. Isso não me parece inteiramente correto, na medida em que se supõe que para os laços familiares, a situação em que um dos membros da relação é superior ao outro em uma virtude humana, pois é característica da amizade perfeita que seus membros se amem igualmente pelo seu caráter. Aristóteles diz que os membros da relação de amizade entre desiguais têm funções diversas e virtudes diversas. Ora, virtudes vêm associadas a funções. Então, provavelmente, essas pessoas têm virtudes diversas porque elas têm funções diversas. Podemos pensar nessas funções como funções de cuidado e responsabilidade que cada uma das pessoas da relação tem com a outra. Nesse caso, por que Aristóteles falaria em superioridade? Porque, na opinião dele, uma parte é melhor do que a outra na medida em que é ela que beneficia e a outra é beneficiada, ou pelo menos assim, ela beneficia mais do que a outra é mais beneficiada na relação. Então, tem uma que beneficia mais, outra que é mais beneficiada. Então, cria-se uma relação de desigualdade assim, e de superioridade de uma das partes. Poderíamos dizer que a relação de cuidado é desigual. Há uma parte que cuida e uma parte que é cuidada. Aristóteles pensa nessa relação, tanto no caso dos pais em relação aos filhos, quanto do marido em relação à mulher. Porque, segundo ele, a mulher é naturalmente dependente do marido, tanto quanto são os filhos. Como uma parte é mais beneficiada do que a outra pela relação, essa parte deve amar mais. Não, a parte que é mais beneficiada deve amar mais, em retribuição ao benefício que ela recebe. Então, para restabelecer a igualdade e a reciprocidade, uma parte é tipo assim, uma parte tem que ser mais grata, né? Ela devolve em afeição aquilo que ela recebe em benefício. Eu acho que eu vou pular também essa parte aqui, essa citação aqui de Aristóteles, é uma citação que ele fala basicamente sobre a relação marido-mulher e ele fala que ela é uma relação, que ela visa a utilidade e prazer, mas ela também pode visar virtude, também pode visar virtude. Então, na verdade, é como se a relação marido-mulher, ela tivesse também os três componentes. Ela tem o componente da utilidade, o componente do prazer, e ela também tem o componente da bondade, digamos assim. Mas a bondade, a virtude envolvida, o caráter envolvido, ele é aparentemente relacionado com a função desempenhada. Então, tem a ver com a função do marido com relação à mulher e da mulher com relação ao marido. Tá? Não parece ser
que os membros da relação do casal, eles se amem somente em termos, digamos assim, do seu caráter enquanto seres humanos, tá? Parece que é, então, em termos do seu caráter como marido e como mulher, digamos assim. Eu suponho que nada impeça, em todo caso, que essas relações elas têm vários níveis. Quer dizer, você pode ser amigo de alguém como admirar alguém e amar alguém como um bom marido, mas também como um bom ser humano. Você poderia ter esse tipo de coisa. Mas Aristóteles não considera isso, né? Ele só considera como a relação de amar alguém porque ela é uma boa mulher ou um bom marido. Bom, é uma pena que Aristóteles não pense dessas relações familiares como finalidades em si mesmas. Ele, do mesmo modo como ele pensa as relações de amizade perfeitas. Eu penso que ele poderia pensar assim, mas ele não pensa. Ele pensa que elas de alguma forma, elas têm um objetivo à parte elas, assim. Elas têm uma utilidade envolvida nelas, tá? E talvez isso fosse um problema para Aristóteles, pois é uma característica das associações por mera convivência que seus integrantes sejam iguais, porque eles estão juntos para trocarem bens que são igualmente distribuídos entre todos. Tá? Isso para ele poderia ser um problema, porque na amizade por desigualdade, eles não trocam os bens de forma igual, né? Mas ele observa, né, que há essa reciprocidade, isso aqui é uma citação da passagem que já tinha citado antes, que é uma reciprocidade em termos de benefícios e afeição, né? Então, aquele que é mais beneficiado, ele devolve com mais afeição. Assim, na amizade por desigualdade, na concepção dele, o que se troca é diferente. Enquanto o membro mais benéfico cuida do outro e dá benefícios, o que mais recebe benefício devolve ao outro em afeição e gratidão. Ele poderia ter pensado na relação familiar como uma troca de cuidados ou responsabilidades, ainda que de cuidados de tipos diferentes. E isso ainda permitiria pensar que a relação de afeição dos membros um pelo outro seria uma afeição diferente de acordo com o cuidado fornecido por cada um. Mas ele prefere pensar mais em termos de uma desigualdade. Isso eu acho que tem muito a ver com como Aristóteles está pensando as relações, e que eu também não trouxe essa passagem, mas ele pensa as associações familiares em termos, né, de forma correspondente às associações políticas. Então, ele pensa que a relação pai e filho é uma relação monárquica, ou ela é correspondente a uma relação monárquica. A relação marido-mulher é correspondente aristocrática. E a relação pai-filho, a gente vai ver também, isso vai ser interessante, ela acaba, porque ela pensa como monárquica, ela acaba criando uma enorme distância entre o pai e o filho, certo? Porque é como se fosse uma distância entre o monarca, né, e o seu súdito. Mas também, né, no caso, a gente poderia pensar na distância entre o aristocrata e a plebe, digamos assim, essa seria a diferença entre marido e mulher. Bem, mas vamos ao que interessa. O passo seguinte é estabelecer a justiça com relação a essas associações. Diferenciam-se também as coisas justas, pois não são as mesmas coisas que são justas para os pais em relação aos filhos e para os irmãos um em relação ao outro, nem para os companheiros e cidadãos. Igualmente também no caso das amizades. Diferentes, então, também são os atos injustos em relação a cada um destes. E admite acréscimo pelo fato de ser mais em relação aos amigos. Por exemplo, é mais terrível roubar as riquezas com relação ao companheiro do que com relação ao cidadão. E não ajudar um irmão do que um forasteiro. E bater no pai do que quem quer que seja. Aumenta naturalmente, simultaneamente, a amizade também o justo, na medida em que está nas mesmas coisas, se estende até a igualdade. Uma vez que Aristóteles introduz essa noção de justiça, fica claro que há uma relação de dever entre os membros de uma associação de amizade. Isso aqui é uma interpretação, tá? Acho que é aberta a controvérsias, né? Eu não creio que essa noção de justiça aqui seja a mesma que a da virtude da justiça, que eu acredito ser uma noção imparcial. E aqui a gente não teria essa, né? A gente teria uma noção de justiça, mas ela é relacionada a pessoas que têm uma certa característica de a função que elas desempenham uma relação à outra é que determina, digamos assim, o que é justo, né, em relação ao pai ou em relação ao cidadão e tal.
Falar em justiça aqui, no meu entender, apenas permite falar que há algo devido a um dos membros da associação de amizade em relação ao outro. Ora, se isso é assim, nós podemos entender uma passagem em que Aristóteles explica como é que funciona, como é que a gente determina o que é correto fazer. Então, ele vai dizer o que é correto fazer, a gente determina através de uma noção de meio termo ou justa medida, que eu cito. Tá? Por exemplo, é possível temer, ter arrojo, ter apetite, encolerizar-se, ter piedade, em geral aprazer-se, afligir-se muito e pouco, e ambos de modo não adequado. O quando deve, a respeito de quais, relativamente a quem, com que fim e como deve, é o meio termo melhor, o que justamente é a marca da virtude. Então, minha proposta é que devemos entender essa estipulação, por exemplo, do relativamente a quem deve, de acordo com os deveres estabelecidos nos laços de amizade. Assim, parte do que é determinar em cada situação como agir da melhor forma consiste em determinar em relação a quem estamos agindo e quais deveres decorrem daqueles laços. Esses deveres, por sua vez, decorrem de nossa responsabilidade para as pessoas com as quais estamos em relação. Bom, até aqui, né, a gente pode discutir depois, mas até aqui eu apresentei, então, o que seria como é que eu pretendo que a gente tenha em Aristóteles uma ética da responsabilidade, digamos assim, né? Porque nós precisamos dessas relações de responsabilidade para determinar o que é correto fazer em cada situação, porque isso vai variar de acordo com quem a gente está agindo, em relação a quem a gente está agindo. Agora, a parte seguinte, eu vou começar a colocar alguns problemas, tá? Para a teoria aristotélica, para ela ser considerada, assim, totalmente satisfatória em termos de uma ética das responsabilidades. Agora vejamos como Aristóteles lida com um caso particular no último capítulo do livro 8º, que é o livro da amizade. Ele está discutindo o caso em que há controvérsia a respeito do que se deve ou não fazer nessas relações. Então, ele diz o seguinte: por isso se pensaria que não é admissível ao filho abandonar o pai, mas é permitido ao pai abandonar o filho. Com efeito, se é um devedor, deve pagar. Mas nenhuma das ações praticadas pelo filho atinge o valor do que ele deve ao pai. Consequentemente, o filho está sempre em débito. Porém, para o credor, é permitido repudiar ao que lhe deve, e assim também ao pai. Ao mesmo tempo, parece que ninguém jamais faria isso, a menos que outros excedessem muito na perversidade, pois mesmo desconsiderando a amizade natural, é humano não recusar socorro. Para o filho, se ele é perverso, ajudar o pai é algo a ser evitado, ou não levado a sério, se ele é perverso, né? Pois a maioria das pessoas quer ser tratada bem, mas evita de fazê-lo como se fosse coisa inútil. Aristóteles considera, e ele parece pensar que está apoiado no comportamento das pessoas, que a retribuição e a afeição do filho ao pai deve ser inesgotável, dado o que o filho deve ao pai, a saber, a sua vida. De sua parte, o pai não deve ao filho, de modo que seria admissível que ele recusasse socorro em caso de necessidade. Agora, pode-se perguntar, o pai pode recusar socorro em qualquer caso, mesmo que o filho seja um bom filho? Ou é admissível que o pai recuse socorro apenas no caso em que o filho faltou com suas obrigações de filho, isto é, naqueles casos em que o amor do pai não foi recíproco, e é como se a relação de amizade mesma estivesse desfeita? Ou é admissível que o pai recuse socorro no caso em que o filho é uma péssima pessoa, eventualmente até sendo um bom filho, mas sei lá, um homicida? Então, a gente, né, teria 3 casos. É admissível que o pai se recuse a socorrer o filho em qualquer caso, simplesmente porque a relação deles é muito dispar. Ou é admissível que ele não socorra o filho no caso em que ele é um mau filho, ou seja, ele parou de cumprir suas obrigações de filho. Ou é admissível que ele não cumpra, que ele não socorra o filho no caso em que o filho é uma péssima pessoa, né? Então, no caso em que ele tem uma falha humana. Aristóteles não esclarece, mas talvez ele realmente pense que o pai pode deixar de socorrer o seu filho em qualquer caso, simplesmente devido a esse grande lapso entre o que o filho deve ao pai e o que o pai deve ao filho.
Isso, cá entre nós, né, já soa bem estranho, mas poderia ser explicável dadas as relações familiares na Grécia Antiga. Tá? Então, a gente, né, se a gente pensa que Aristóteles entende a relação pai e filho nos moldes de uma construção monárquica. E que o pai tinha essa ascendência, de fato, em relação a uma família, né, na Grécia. Por outro lado, ele continua, provavelmente o pai não deveria deixar de socorrer o seu filho. Qual é a razão? Se deixarmos de lado, ele diz, a relação de amizade filial, ainda parece que é humano socorrer alguém necessitado. Então, parece que a amizade filial não dá razões para ele socorrer, porque ele teria razões para ele não socorrer. Mas a sua humanidade dá razões. É interessante como a humanidade vem socorrer um déficit de compaixão do pai em relação ao filho. Mas de onde vem essa humanidade? Bom, e aqui eu tenho uma sugestão, né? Aristóteles está apelando para uma amizade interna à espécie. Ele diz no início do livro 8º o seguinte: parece que a amizade naturalmente se dá no que gera em relação ao gerado, tanto quanto no gerado em relação ao que gera. Não somente nos seres humanos, mas também nos pássaros e na maioria dos animais. Também com relação aos da mesma etnia, uns em relação aos outros, e, sobretudo, com relação aos seres humanos, da onde nós elogiamos os filantropos. E alguém pode ver, mesmo nas viagens, que todo ser humano é afim e amigo ao outro ser humano. Tá? Então, talvez ele esteja apelando aqui para alguma coisa como esse tipo de amizade, né, interespecífica. Não sei. Tá, eu vou ficar por aqui, mas eu queria fazer algumas reflexões finais. Minha primeira é: em que medida essas relações de dever que eu identifiquei como provenientes de uma responsabilidade interna laços requer a reciprocidade? Isto é, em que medida o pai deixa de ter responsabilidades para com o filho quando o filho deixa de responder ao pai em sua gratidão proporcional ao que ele deve? Não me parece que tal requerimento seja feito numa ética dos cuidados. Aristóteles chega a mencionar que podemos ter afeição por objetos inanimados, mas não podemos ter amizades porque eles não retribuem. Nós podemos dizer que, se os nossos deveres decorrentes de responsabilidades surgem em relações de amizades, então parece que só temos esses deveres quando há reciprocidade. Ora, podemos dizer, por outro lado, se toda relação de amor, de filésis, né, gerar uma responsabilidade e um cuidado, então tais deveres surgem mesmo para com quem não pode ou não quer corresponder. Tá? Então, essa é uma questão, na verdade, mas eu tenho a impressão que ao andar da argumentação de Aristóteles parece sugerir que o justo, digamos assim, o que se deve fazer, ele surge da reciprocidade. Isso restringiria bastante, digamos assim, o que a gente pode, essa relação de cuidado, certo? O que a gente deve fazer ou não deve fazer, estaria restrito a essa relação de reciprocidade mais do que a relação de cuidado, né? Mas, se por outro lado a gente reconhecer, ou a gente demonstrar, né, que, na verdade, a responsabilidade decorre da relação de amor ou de filhos, né? Então, a gente não precisaria da reciprocidade, bastaria você ter aquele amor ali, né? O Cursor, que fez essa identificação de Aristóteles com a ética do cuidado, ele propõe traduzir filhos por cuidado, né? E aí a gente, né, entende por quê? Porque se esse sentimento for sentimento de cuidado, então nós já poderíamos tentar, com base nele, responsabilidades e deveres. Não precisaria dessa reciprocidade, né, que está envolvida na amizade. Outra questão que eu gostaria de colocar é em que medida pode-se dizer a respeito de um ser humano que ele deve ter certos laços e que ele deve sentir certos amores, né, certas filésias. Ora, segundo Aristóteles, eu creio, segundo também a ética do cuidado, a resposta é positiva. O florescimento humano requer que ele se dê através destes laços e, portanto, ele consiste em responder corretamente às responsabilidades que temos de acordo com o modo como estamos situados no mundo. A nossa escolha por pertencer a essa ou aquela comunidade não é relevante para determinar a necessidade de responder a essas responsabilidades quando se trata de buscar o florescimento humano. Quer dizer, não é uma coisa autoescolhida. A gente não escolhe que a gente vai participar dessas relações. A gente já participa, porque a gente é
ser humano situado dessa forma. E daí, então, eu volto à citação com a qual eu comecei, que é lá do Kohlberg, né? Da menina que diz que há situações em que eu penso existem respostas corretas e incorretas, que é como se inerisse na natureza da existência de todos os indivíduos que precisam viver um com o outro. Precisamos depender um do outro, e eu espero que não seja só uma necessidade física, mas uma necessidade de realização em nós mesmos, que a vida de uma pessoa seja enriquecida pela cooperação com outras e pelo esforço para viver em harmonia com todo mundo, e no fim há certo e errado. Há coisas que promovem o fim e que se afastam dele. E desse modo é possível escolher, em certos casos, entre cursos diferentes de ação que obviamente promovem ou prejudicam aquele fim. Então, esse ponto me parece ser de fato muito, muito aristotélico. Assim. Então, se não é totalmente aristotélico, pelo menos em parte. Era isso, então. Obrigada, professora Inara. Muito interessante, muito legal. Então, eu vou pedir que quem tiver pergunta, ou coloque ali no chat, né? Pode informar que quer entrar na fila para questão, levantar a mão, ou mesmo escrever a pergunta que eu posso ler. E, então, enquanto o pessoal vai formulando e pensando, eu colocaria alguma questão de entrada, embora ainda não tenha nada tão muito formulado. Estou digerindo. Mas, assim, de uma maneira bem genérica, eu perguntaria, eu pediria para você falar um pouco, fazer essa relação, digamos, da ressonância para nossa concepção de amizade, o que a gente pode ver nessa relação que o Aristóteles está mostrando ali, e como que a nossa concepção atual de amizade, ou até o que a gente, o que a gente fez um pouco lá na discussão com a professora Priscila, né? Aquilo que realmente a gente tem que dizer, né? Isso aí, né? Isso aí causa até um estranhamento, né, nessa relação, de ter sempre essa questão da utilidade ou finalidade, enfim, como que você vê essa ressonância? Certo, obrigada, Nailane. Então, a ressonância me parece que está já no fato de que essa ética, ela é uma ética bastante contemporânea, produzida por mulheres, né? Mas, a parte disso, para as nossas relações não que eu acho que a Aristóteles seja capaz de fazer isso, explicar totalmente nossas relações de amizade, sabe? Mas eu acho que tem alguma coisa ali que ainda nos permite, sabe? Entender, olhar para nossas relações de amizade e se perguntar assim, tá, mas o que realmente está em jogo aqui, né? Que eu acho que, por exemplo, uma das coisas que me chama a atenção é que, embora a gente já tenha uma relação muito diferente de Aristóteles do que seja um casamento, né, um casal, é inevitável pensar que é uma relação diferente do casal e de um amigo e uma amiga iguais, digamos assim, para dar uma palavra para Aristóteles. Né? Quando eles são quando as coisas que são compartilhadas têm uma certa igualdade. Parece que um casal, de alguma forma, tem uma estrutura diferente da relação de uma amizade que não é um casamento, né? Então, isso é uma coisa que me interessa pensar também, assim, quer dizer, o que é exatamente que está ali no casamento, que não está numa relação de amizade que não é um casamento. Eu não consigo falar muito assim, sem talvez introduzir essas vocabulários aristotélicos que, né, são um pouco perigosos. Mas eu, de fato, não sei, na verdade. Eu acho que é só uma coisa que, para chamar atenção, como talvez a gente possa se perguntar sobre isso, assim, sobre se tem função, se a noção de uma função, que é a palavra que ele usa, né, de ergo, se isso é relevante, por exemplo, para a gente pensar um casamento, né, ou uma relação de amizade que não é a amizade não casamental, né, a amizade mais padrão de amizade, assim. Sei lá, mas eu realmente não. Mas eu acho que assim, ele ainda talvez tenha a apontar esses vínculos de responsabilidade e dever
que eu acho que, na verdade, a gente também encontra nessas explicações mais contemporâneas aí, que tentaram contrabalançar um pouco essa noção de ética no sentido apenas de imparcialidade, né, e de universalidade, e de racionalidade. Então. Não sei se eu te respondo, mas como tem outras pessoas com a mão levantada... Sim, não, só para incitar você trazer um pouquinho isso. Então, eu não sei exatamente, eu estava ouvindo, eu não sei exatamente a ordem que foi levantada as mãos. Eu acredito que você reparou, Cássia? Eu acho que o aplicativo já coloca elas em ordem. Ai, ótimo, então. Então, vamos ouvir a pergunta do professor Teodoro. Oi, obrigado, Iná. Eu vou começar te agradecendo pela observação que você fez ontem, tão arguta, sobre, né, o aforismo do Murilo Mendes. Eu não pude ficar para ouvir totalmente a explicação heraclítica mas... Não, mas acabou que eu não consegui. Eu entrei lateralmente a partir das questões, né? Faltou um pouco de tempo para expor, mas, ou seja, você não perdeu grande coisa, ou o que perdeu foi a discussão. Às vezes é mais interessante a discussão do que a própria exposição. Mas não estou dizendo isso sobre o que você acabou de apresentar, não. Eu não conhecia essa... Curiosamente, né, não é o cuidado de si, do Foucault, essa ética do cuidado a partir da... Como é que é o nome dela mesmo? A Carol Gilligan. Gilligan. Ou seja, eu estou me informando, aprendendo. Mas, enfim, eu até lembrei aqui que eu acho que esse tema da amizade pode ser até que você saiba, né? Mas, às vezes, no Brasil, né, os grupos e os estados ficam um pouco isolados se não têm relações, mas eu acho que foi não sei se 2016 foi quando aconteceu a morte do Marcelo Pimenta Marques. Fizeram um colóquio aqui no ano seguinte, cujo tema era justamente a filia na antiguidade. E eu acho que tem as atas, viu, desse colóquio, porque eu publiquei alguma coisa. Então, como eu acho que teve gente que tratou disso em Aristóteles, mas Platão também, obviamente, tem alguma coisa, né? Inclusive isso, é filia, né? O que pode significar filia? Esse termo, de fato, ele é muito polissêmico, né? Mas, enfim, aí o que eu lembrei, né? Um pouco a partir do que... Eu estou lembrando do que eu apresentei, porque eu acho que esse é um tema... Aí eu diria, não a filia, mas a filotes, o termo em Homero, ou mais precisamente na Ilíada. É um tema importante, porque ele vai ser, de algum modo, um contraponto ao que é o tema primeiro mesmo da Ilíada, a cólera. Né? Aí existe um problema, não vou dizer entre exatamente iguais, mas entre... são chefes de exércitos, né? Então, Basileus, Aquiles e Agamenon, mas só que Agamenon é tipo um primus inter pares, né? Ele é um rei, ou seja, ele tem uma prerrogativa política sobre o conjunto,
porque é um exército formado por vários contingentes, de várias cidades. E parece que há um problema. Essa cólera viria de uma falta de reconhecimento, daria para dizer. É uma falta de reciprocidade, assim, no que seria o reconhecimento do que é o devido a Aquiles enquanto o melhor guerreiro. Né? Então, é como se a cólera, a menes, viesse dessa falta de reciprocidade. Né? Uma reciprocidade suposta importante num exército. Eu diria, né, daria para pensar, estendendo, entre companheiros, né, colegas que exercem uma mesma atividade. O não reconhecimento da competência costuma ser motivo de cólera mesmo. Né? Pode levar a brigas assim terríveis. Agora, o contraponto para isso, curiosamente, essa filótese, e aí é um problema da intriga da Ilíada, ou seja, Aquiles estende para a comunidade guerreira que, de algum modo, aceita o que Agamenon faz, que é tomar o Geras, que é justamente isso, né? É uma marca de honra especial. Então, como isso é aceito, ele estende para a comunidade guerreira essa cólera contra Agamenon. E aí parece que há um problema também, porque, em princípio, essa comunidade como um conjunto não seria diretamente responsável por isso. E a questão que se coloca também é essa: como é que, enfim, o valor, qualquer valor, né, ou no caso é uma competência específica, né, guerreira, ela é física, mas ela envolve também alguma coisa da inteligência, habilidade, mas inteligência. Então, pode ser reconhecida se a pessoa está fora de uma comunidade. Parece que é impossível. Então, e como Aquiles é importante, os aqueus começam a ser derrotados, né? Para essa comunidade guerreira, aí tem a coisa do canto nono, né? Os que tentam sensibilizar Aquiles para essa dimensão comunitária. E aí, também, curiosamente, né, parece que a amizade poderia ser pensado como uma espécie de núcleo do que vai ser uma relação política. Né? O que está sendo considerado aí é a comunidade guerreira como se fosse um núcleo, uma pequena cidade. Né? Fala de Odisseu, mas, sobretudo, depois Fênix e Ajax, parece que tentam tematizar isso bem. Aquiles ele cede um pouquinho, né? Primeiro dizendo que ia embora no dia seguinte, aí acaba dizendo que vai ficar, mas aí, só na hora que incendiarem a minha nau eu vou voltar. Né? Então fica aquela coisa. E, no entanto, é o seguinte, ele vai voltar, mas, curiosamente, para voltar, aí a mediação, ela não é uma mediação qualquer. Ela se dá, por isso é um pouco trágico, né? Só a partir da morte do seu maior amigo, companheiro, que é Pátroco. Então, né, aí parece que há, né, a partir daí uma transferência dessa filótese em relação a Pátroco para a comunidade guerreira. Ele aceita voltar. Mas o meu ponto, inclusive,
quem propõe isso, né? Ele teve aqui com a gente em 2018, o Leonard Milner, né, isso é desenvolvido no capítulo 5, um livro que se chama The Anger of Achilles. Eu lembrei porque ele cita, e, na verdade, ele não é o único, não. Ele já está recitando uma coisa que um outro, Dale Sinos, que tem um livro, Achilles and Patroclus and the Meaning, o sentido of philos, de amigo, né? E é uma monografiazinha assim, sensacional mesmo, mas a epígrafe do Dale Sinos não é da Ética Nicômaco, é da Magna Moralia. Eu peguei aqui para... Minha memória é muito ruim, e isso também é curioso, porque daria para pensar, tudo bem, seria isso, né? Essa reciprocidade ou essa amizade estaria nessa esfera. Perfeita, né? Mas entre, então, iguais. E aí também eu pensei, o que você está propondo, curiosamente, né? Parece reconhecer que existe alguma lição de Aristóteles que é ainda útil para nós, mas só que seria preciso alargar a esfera, ou seja, considerar que, em alguma medida, também a família, a relação do homem com a mulher, é como se fosse preciso reconfigurar, né? Como, não sei, a gente pensa também para a democracia, né? Ateniense, mas que exclui escravos, né? Tem isso, exclui as mulheres, né? Mas enquanto o pensar assim, um princípio de isonomia entre os que fazem parte, se esse princípio de isonomia ele é alargado, não me parece, sabe? Agora é como se eu quisesse também pensar um pouco em refutar o que ontem foi tão ventilado. Aristóteles, se tem alguns pressupostos que... Então, vamos jogar o Aristóteles todo fora. Eu falo, não. Será que é assim? Eu que lembro, sabe, da leitura dos livros 8 e 9 da Ética Nicômaco, assim, com uma admiração incrível, né? Com coisas assim, para uma amizade, é preciso comer um saco de sal juntos, como se fosse uma lição. Qualquer amizade, você precisa gastar tempo com a pessoa. Aí, mas isso com uma mulher vai ser diferente, se for de outra faixa etária também, não sei, se for de outra classe social, tudo bem. Então tem que reconfigurar. Mas a ideia básica de que a convivência supõe, né, um gasto de tempo, eu acho que é muito razoável. Isso aí só para... enfim, aí eu estou um pouco com você, achando que tem algo em Aristóteles que pode ser útil, né? Mas, enfim, voltando o que seria assim, o utilizável, porque, na verdade, o próprio Aquiles vai dizer isso de algum modo, como modelo de amizade, mas aí eu me pergunto, e é uma coisa que lembra um pouco Montaigne também, na relação, né, com Etienne de la Boétie, aqui, a frase está até aqui em grego, ti esti kai ropoios tis rofilos, né? Então, o que é e que tipo de coisa é, né, o amigo? Aí a resposta, toiutos roios heteros eina ego, ou seja, tal qual ou seria um outro eu, ou seja, pensar, né, o amigo como um outro eu. Pode parecer narcisista, né, mas eu acho que não é exatamente isso. Aí, bom, primeiro, né, parece que existe uma ideia assim básica,
eu não sei se ela é muito cristã, né? De amor a si, né? Isso. E um outro eu. Não me parece constituir também uma negação total da alteridade, mas sim, né, um assumir uma reciprocidade total. Né? Agora, justamente, eu acho que o risco de uma definição assim é partir do eu e não partir do outro. Eu não sei, né? Isso aí, na verdade, eu estou colocando outros termos, um pouco. Eu acho que isso não está na ética Nicoma, mas de uma relação possível entre amigos, aqui é claro que, né, é tudo no masculino, né? Eu acho que esse problema de gênero ele é meio óbvio, e eu estou de pleno acordo que seria preciso estender, né? Mas enfim, aí eu, na verdade, estou fazendo uma grande observação e eu te perguntaria, né? Como você pensa exatamente, né? Essa relação de reciprocidade na sua conexão com os que, por exemplo, são cidadãos, né? Obviamente com alargamento, né? Aí, né? Para as mulheres e para, enfim, os que têm mais de 18 ou 16 anos, né? Porque aí tem um limite etário também que eu estou pensando nas democracias, né, atuais. Mas desculpe eu ter falado tanto, esse tema me interessa demais também. Agora, uma última coisa ainda mais estranha, eu citei o Derrida aí, da Políticas da Amizade, a epígrafe desse livro do Derrida, né? Eu não sei onde está isso exatamente. Seria uma fala de Aristóteles, dizendo para os amigos: amigos, não há amigo, não existe amigo. O que parece um paradoxo estranhíssimo. Agora, isso também, não é imaginar a amizade como uma inexistência, e isso aí não tem como entrar nisso aqui agora, mas me parece também um tema bom, né? Se pensar assim, um mundo regido pelo mero interesse, sempre o interesse. Mas isso é só também um paradoxo, né? Eu não estou acreditando nisso, não. É só para estimular a discussão. Desculpa, viu, ter falado tanto. Imagina, professor. Obrigada, professor, pelo comentário, pela pergunta, muito interessante. Eu vou pedir para colocarem as questões antes, daí a professora Inara responde para a gente fazer uma dinâmica melhor, questão de tempo, ok? Então, agora, eu acho que o Rafael saiu da fila, então eu chamo a Viviane. Pode ser? Pode Você chamar quer a fazer professora antes? Viviane. Não, pode chamar a professora Viviane. Rafael, se você quiser colocar sua questão, pode voltar para a fila, que não tem problema. Professora Viviane, por favor. Cassiana, não quero furar a fila, pode falar, a minha é bem curtinha. A minha também na verdade... Bom, então eu vou fazer a minha questão. Pensando na ética da responsabilidade e na ética da imparcialidade, isso me remonta a algumas discussões que aparecem no Foucault e aparecem também no Adorno, em Problems of Moral Philosophy. O Adorno faz uma distinção entre responsabilidade ética e moral abstrata, e o Foucault faz uma distinção entre moral voltada ao código e moral voltada à ética. Isso no prefácio A História da Sexualidade, no volume 2. E o que eu gostaria de saber, na verdade, é uma questão para mim também, é que existe uma tendência, muitas vezes, em perspectivas assim que tendem a radicalizar tanto o Adorno quanto o Foucault,
principalmente no que diz respeito ao Foucault, é da gente achar que a única alternativa ética para o tempo presente seria, então, uma moral voltada à ética, ou uma ética da responsabilidade. Mas o que eu queria entender é se existe aí uma possibilidade de relação entre a ética da responsabilidade e a ética da imparcialidade, e quais seriam as implicações políticas, né, desta relação, porque você até fala que seria legal levar a ética da responsabilidade para a esfera pública, né, mas isso excluiria a ética da imparcialidade, no que diz respeito à sua eficácia institucional, a gente poderia dizer assim. Então, essa é a minha questão. Obrigada, professora Inara. Obrigada, Cássia. Professora Viviane. Muito obrigada, Inara, muito instigante a sua apresentação, achei muito bacana mesmo, e eu queria, na verdade, fazer duas perguntas assim, eu não conheço nada desse assunto, nada da amizade em Aristóteles, né, então vou fazer duas perguntas assim, bem de iniciante mesmo, assim. A primeira é uma questão mais aristotélica mesmo, você tinha dito em algum momento assim que o Aristóteles poderia pensar as relações familiares, né, de filia, como fins em si mesmos, né? E me veio a dúvida assim se eu poderia pensar que o Aristóteles pode pensar isso, mas o que ele estaria ressaltando seria que além de fins em si mesmas, elas também seriam meios, sei lá, como é que seria a terminologia, mas enfim, então nisso elas se distinguiriam da mais elevada, né? Porque afinal elas são de alguma maneira condições para uma certa estabilidade social, então elas não fogem da sua condição de serem meios, digamos, né? Só uma pergunta, assim, se eu poderia pensar isso. E a segunda é a seguinte: como você vê uma ética da responsabilidade que parece depender da filia numa sociedade como a nossa contemporânea, né? Numa sociedade globalizada e plural, né? Quer dizer, como que, por exemplo, pegando o caso da islamofobia, que é bem um fenômeno bem problemático atualmente, né? Como que eu vou exigir ou reivindicar, ou sei lá, nem tem como fazer isso, porque a filia não é algo assim tão estabelecível, né? Como pautar sobre uma relação de responsabilidade ou de afeto pelo outro, o compromisso, por exemplo, com o compromisso ético com uma comunidade diferente da sua que convive com você, né? Enfim, não vou ficar aqui tomando tempo, né? Mas assim, esse desconforto. Obrigada mais uma vez. Acho que foram essas. Então, passo a palavra para a Inara responder. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o cuidar de si, né? Que, de fato, não falei sobre isso, e porque eu pulei uma parte em que falava dos estágios de Kohlberg. Então, os estágios de Kohlberg são assim, segundo Kohlberg, tem o primeiro estágio é o pré-convencional, aí tem o convencional e o pós-convencional. O pré-convencional, em geral, é o egoísta. O convencional é aquele em que a criança ou o adolescente ele está operando, ou mesmo jovem, né, está operando de acordo com as convenções, ele está querendo agradar, então ele está fazendo aquilo que ele, né, não quer receber censuras, enfim. Tá. E depois tem o pós-convencional, quando ele pega para si, né, as regras e passa elas são autoimpostas, digamos assim, nesse momento que tem esse estágio de abstração, universalização maior. E o que a Gilligan faz, ela diz assim, então, olha aqui, ó, eu vou dizer, os estágios que eu identifico nas mulheres, eles são o estágio egoísta, o estágio em que opera-se uma passagem do egoísmo para a percepção de que eu tenho uma responsabilidade com os outros. Só que esse estágio não é o último. O último estágio é aquele em que eu percebo que eu tenho uma responsabilidade comigo mesma. Então, na verdade, tem uma coisa assim, interessante a respeito das mulheres, eu acho, é que elas, de fato, foram mantidas por muito tempo no estágio em que elas não podiam ter responsabilidade consigo mesma e pensarem em si mesmas como aquela que o objeto do florescimento, do meu florescimento. Ela tinha aquela coisa de abnegação e auto-sacrifício, entende? Quer dizer, a vida de uma mulher era dedicada a outra pessoa. Talvez isso seja uma característica de fato feminina mesmo, da psicologia feminina,
pelo desenvolvimento histórico das mulheres, né? Mas é interessante como ela identifica o estágio de desenvolvimento mais elevado como, de fato, um estágio em que você supera a noção de responsabilidade pelos outros, para entender que a responsabilidade pelos outros está dentro de um contexto maior de responsabilidade por si mesmo. Isso é muito interessante do ponto de vista aristotélico, primeiro, porque eu acho que tem a noção de cuidado de si, finalmente, é de fato a noção de cuidado de si, em que você não exclui o cuidado dos outros, porque passou pelo cuidado. É como se você começasse com uma noção egoísta, passasse por uma noção altruísta, mas chegasse finalmente a uma síntese, né? Do que é de fato florescer, né? E acho que isso é muito aristotélico também, no sentido que acho que o Teodoro mencionou, né? Que o mesmo amigo é um outro eu, né? E tem um elemento de em Aristóteles que em alguma medida o objetivo, quer dizer, uma moral autocentrada e heterocentrada, elas não são excludentes, assim, né? Finalmente elas de alguma forma elas se apoiam, né? E não haveria uma contradição nessa busca, assim, né, de florescer em meio ao florescimento dos outros. É que você tem uma passagem do seu desenvolvimento moral e que passa por você perceber que você faz parte de uma comunidade, de fato, né, de uma comunidade de diversos tipos, né, ou como diriam os estoicos, né, Cassiano, uma comunidade de diversas abrangências, assim. Então, acho que isso é o que eu conseguiria falar sobre cuidado de si, né? Eu acho que tem muitas coisas, de fato, para falar sobre esse assunto, então eu não seria capaz de ter um amadurecimento completo, né? E eu acho bem interessante a ideia, de fato, de voltar ao Homero, né? E a pensar como é que surge, né, esse desenvolvimento moral, porque daqui a pouco a gente também pode falar de um desenvolvimento moral que está acontecendo nas próprias, historicamente, né, nas comunidades, assim. Então tem um surgimento de uma concepção, então talvez a concepção em Homero ela fosse mais pessoal, mesmo quando no âmbito de uma comunidade, né, como, sei lá, todo um exército, né. E em Aristóteles você já tem uma coisa mais institucional, de fato, assim, né? Porque você já tem uma democracia, ou, enfim, você já tem uma república. Aí, nesse momento, começam, eu acho, a entrar preocupações que é, de fato, de ter maior imparcialidade. É por isso que eu acho que a gente tem, mesmo em Aristóteles, mas eu não sei ainda como ver isso. Porque quando o Teodoro fala, por exemplo, começa a falar em Homero, eu já fico pensando, meu Deus do céu, de repente Aristóteles é assim também. Não tem, na verdade, porque não parece ter uma ética da imparcialidade em Homero. Parece que tudo você consegue explicar através da Filósofos, né? Mas eu tenho a impressão que isso não é assim em Aristóteles, mas eu realmente não conseguiria, nesse momento, eu acho, fazer uma defesa disso, assim. Eu não tenho várias coisas que, para mim, aqui, por enquanto, é só tentativa, né? Estou só tentando, assim, estou chutando um pouco, assim. Não sei. Mas olha, você tem razão. Talvez seja possível pensar no que seriam, né, modelos que antecipam, de algum modo, como, por exemplo, a Assembleia Guerreira. Mas aí para os guerreiros que são reconhecidos com direito à participação, né? Onde haveria algo como uma isegoria, né? Um direito à palavra igual ao mínimo. Agora, a polis, enquanto tal, de fato, não. Isso não é homérico. Você tem toda a razão. Né? São prenúncios, é um pouco diferente. Eu acho que em Aristóteles o ponto de partida já é uma polis constituída. Com um detalhe curioso que Aristóteles era, enfim, estagirita, não era ateniense, ele não podia participar, né? Exatamente como cidadão. Mas eu acho que ele pensa, né, integrando esse horizonte político. Eu acho que você tem razão. Você tem toda a razão em relação ao Homero quanto a isso. Né? Isso mesmo. Sim.
Então, só para passar assim, para a questão da Cassiana, eu acho que é isso, assim, eu não gostaria de pensar que Aristóteles ou eu mesmo excluiríamos a ética da imparcialidade. Quer dizer, existe uma fala sobre direitos que eu acho muito importante. E ela não... quanto mais não seja psicologicamente, assim, para a gente dizer, não, certas pessoas têm certos direitos, que faz parte, inclusive, de uma luta, né, política, assim, né, de reconhecimento de direitos, né. Então, eu acho que eu não excluiria, eu só acho que... Pensa bem, numa relação de amizade, numa relação pessoal, de fato, se faz sentido falar em direito? Né? Você está na mesa do café da manhã, assim, não, é meu direito comer esse bacon, não sei. Né? Quer dizer, não parece que faz sentido em certas relações você ter esse tipo de discurso, né? E, no entanto, ele pode ser um discurso moral com a própria... né? Ele tem o discurso que não envolve direito, mas envolve talvez responsabilidade, deveres de uma outra ordem, ele é um discurso moral também, né? Então, eu agradeço a todos, na verdade, pelas recomendações de bibliografia, assim, que eu acho que, de fato, não é que essa duplicidade de perspectiva surge aí com a ética dos cuidados, assim, mas ela é só uma forma como eu encontrei para pensar isso, né? Mas eu acho que seguramente ela tem outros lugares em que ela pode ser pensada. Então, eu vou tentar continuar estudando, assim, outros autores também. E sobre a questão da Viviane, primeiro, eu não acho que tinha uma questão sobre meio, né? Sobre as relações familiares serem meios. E tem uma coisa importante dizer, que toda relação de amizade ela pode ser considerada um meio, mesmo que ela seja fim. As relações de amizade, por exemplo, essas bem perfeitas, né? Você sempre pode, o seu amigo, ele sempre está ali para te ajudar. Então, tem um sentido em que os teus amigos, eles de fato te ajudam, mesmo para viver, para as necessidades da vida. Nós somos, de fato, seres que não são autossuficientes, então a gente precisa de amigos mesmo. Depois, de outra parte, ele é necessário também como parcialmente como elemento da vida boa, mas é sempre parcial, entende? Nunca é total, portanto, a gente sempre pode considerar que em algum sentido é meio, né? Meio como parte, né? Não como fim. Então, eu suponho que, nessa medida, as relações, elas não seriam tão diferentes, assim, as relações familiares dessas relações de amizade mais adulta, digamos assim, né? Aquela em que você tem uma igualdade com seus amigos, assim. Então, não sei se eu vejo como um problema considerar as relações familiares como fins em si mesmas e não como utilidades. E mesmo as amizades políticas, né? Aristóteles tende a ver a amizade política como fim de utilidade. O que faz sentido, na verdade, porque de fato a gente não tem como, né, apreciar os nossos concidadãos pelo seu caráter, porque se envolveria, né, ser amigo de cada um deles. Mas a própria associação política, ela não parece ser só um instrumento, né? Ela parece ser um fim nela mesma, porque a gente tem ocasião na polis de exercer alguma plenitude, né? Um florescimento também muito importante para o ser humano, segundo me parece que Aristóteles pensa. Então, também, a associação política também não pode ser só instrumental, me parece. Então, são essas coisas assim que instrumental ou não instrumental, às vezes não sei se a gente consegue, né, delimitar bem, assim, que tem que ser uma coisa ou outra, daqui a pouco ela pode ser as duas, né? E sabe que eu acho que eu não anotei a terceira, quer dizer, eu anotei aqui de uma forma muito sintética. A segunda, desculpe, agora eu não lembro mais qual é. Na verdade, é só assim, pensando alto, né? Mas, de certo modo, você já tocou nesse assunto com a Cassiana, que é assim, como exigir, quer dizer, como cultivar uma ética da responsabilidade ou uma filia com relação totalmente diferente. Sim. Então, essas moças, as Carol Gilligan e a Nell Noddings, elas são professoras.
E essa é a minha resposta, entende? Quer dizer, a gente pode ter um objetivo, quer dizer, a gente pode fazer uma educação, ensinar as pessoas a serem respeitadoras das diferenças em termos de direitos, mas a gente também pode ensinar as pessoas a serem respeitadoras dos outros por uma questão de cuidado, né, e de responsabilidade cooperativa, entende? E isso e na verdade, essa é uma forma de pensar o outro muito mais frutífera, se você conseguir ser mais inclusivo, porque você pode ser mais inclusivo, né? De forma a incluir muito mais elementos no seu todo do que só um outro. E é por isso que eu não gosto muito da reciprocidade, porque ela exclui aquele que não pode reciprocar, né? Que não te dá, teoricamente, não te dá nada em troca, como, sei lá, o meio ambiente. Ele dá, né? Alguma coisa em troca bem importante, mas a gente não em termos de amizade, exatamente, né? Mas é por isso que eu acho que a ética do cuidado ela tem um potencial de explicar muitos dos nossos deveres para com muitas coisas, mais do que talvez uma ética da imparcialidade e mesmo do que uma ética, como me parece até esse momento ser de Aristóteles, que envolve de alguma forma uma responsabilidade, mas em situações de laços recíprocos. Daí eu acho isso que pode ser uma limitação, entende? Mas eu acho isso, assim, acho que como é que a gente lida com isso? Claro, a gente talvez não consiga lidar de modo a conseguir convencer todo mundo a ser cooperativo, mas se a gente tem que ter um objetivo educacional, então eu acho que nosso objetivo educacional tem que ser muito mais pela ética do cuidado, eu diria, né? Sem excluir, em todo caso, a imparcialidade, mas... Obrigada. Obrigada, Helena. O Rafael voltou para a fila, acho que a gente pode ouvir a pergunta dele e depois a gente passa para o professor Bernardo. Pode falar, Rafael. Obrigado, Nailane. Eu tinha me preocupado com o tempo, mas agora já passou um pouquinho e isso apareceu nessa última resposta. Eu queria agradecer a professora Inara pela apresentação e algo que apareceu no chat e que acho que ajuda a compreender e talvez rastrear um pouco dessas duas éticas que se delineia bem, a meu ver, talvez o tamanho das comunidades. E por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da amizade ele é muito comum entre filósofos antigos, né? Ele, de modo geral, ele é integrado enfim, não sei se a palavra sistema é justa, mas ao que constitui o sistema de pensamento de um Aristóteles, de um Platão, dos posteriores, né? De Cícero, Sêneca, Plutarco. Isso é um tema filosófico por excelência. Mas, a meu ver, isso tem muito a ver com essas comunidades relativamente restritas em termos de tamanho, em que uma lógica da responsabilidade ela tem uma aplicação muito direta nas relações humanas. Quando, muitos séculos depois, né, pensando já no século XV, XVI, você passa a ter comunidades cada vez maiores e maiores e maiores. No limite, enfim, num mundo globalizado, de fato, com milhões de pessoas. Uma ética da responsabilidade, ela parece não ter o mesmo tipo de apelo na medida em que você não está lidando, muitas vezes, com pessoas que você conhece, você está lidando com qualquer pessoa, né? E aí uma ética da imparcialidade, ela passa a ter premência a ponto de, portanto, aparecer nesses termos, nos sistemas filosóficos que são pensados nesses contextos. A gente falou, eu mencionei no chat Descartes, Kant, Hegel, né, que, salvo engano, nenhum deles se dedica muito a pensar a amizade, mas todos pensam o direito, né? Então, eu acho que pode ter a ver com isso. Eu queria, enfim, era só um comentário. Se fosse fazer uma pergunta, eu te perguntaria se isso faz sentido ou não, mas como a gente está passando do tempo, enfim, só agradecer mesmo. Obrigado. Não, Obrigada, faz todo sentido. Rafael. Faz todo sentido, eu concordo. Mas obrigado pelo comentário.